Olha, é da maior importância a gente considerar que a juventude, ela é heterogênea, né? Principalmente quando a gente está pensando na elaboração de políticas públicas voltadas para esse conjunto da população. Então, a gente não pode pensar em um conceito homogêneo, né? Eu acho fundamental que a gente considere pelo menos duas questões, né, para pensar políticas públicas para a juventude. Em primeiro lugar, que a juventude, ela é uma construção social e cultural, né, e, portanto, ela é bastante heterogênea, então não é possível a gente definir juventude de uma forma descolada ou isolada das suas relações com a sociedade, com o contexto social, porque ela é um conceito que ele é relacional. Então, por essa razão que nós costumamos falar em juventudes no plural, porque justamente na relação da juventude com o contexto social, que a gente leva em consideração que juventude tem gênero, tem cor, tem classe social, tem um local de moradia, né? Tem a juventude periférica, a juventude que mora no centro, a juventude urbana, a juventude rural, né? A juventude tem religiões diferenciadas. Então, são todos esses aspectos, ou seja, especificidades, que vão resultar, então, em vivências diferenciadas da juventude. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, que um jovem da periferia vivencia a juventude da mesma forma que um jovem que vive, por exemplo, em territórios que têm uma infraestrutura melhor, por exemplo, de cultura, de escolas, né, de instituições. Sem contar também, além dessas juventudes, né, que a gente está falando dessas diferenças de cor, de gênero, né, de classe social, de urbano e rural, a gente tem também que pensar bastante nessa ampla faixa etária que define a juventude. Então, no Brasil, pelo Estatuto da Juventude, a nossa faixa etária da juventude ela é muito ampla, então ela sai de 15 a 29 anos. Então, pensando em políticas públicas também, nós não podemos pensar, por exemplo, políticas para essa faixa etária de 15 a 29 anos, né? Que a gente tem aqui adolescentes, tem jovens, tem os jovens adultos, que são preocupações totalmente diferentes. Então, vamos lá, se a gente pensa no jovem adolescente de 15 a 17 anos, e pensar política pública para essa faixa etária, a gente tem que pensar principalmente, fundamentalmente, a escola, né? Não é para a gente ficar pensando políticas de trabalho para 15 a 17. Então, esses jovens estão ainda, a maioria na escola, já o jovem da faixa etária de 18 a 24 anos, ele já se encontra aí em uma fase de transição, onde grande parte já está entrando no mercado de trabalho, e os jovens adultos, que a gente chama os jovens de 25 a 29 anos, já tem uma característica mais parecida com os adultos, né, porque já está a maior parte no mercado de trabalho, né, trabalhando. Então, por isso que é tão importante a gente pensar na heterogeneidade, né, dos grupos de jovens, das juventudes, quando a gente está pensando em elaborar políticas públicas para esse público. Mais ainda, outro exemplo bastante importante, a gente falou da faixa etária, né, que não pode pensar política única, pensando em políticas de educação e trabalho, por exemplo, mas também se a gente pensa no gênero, e a gente tem aí uma preocupação bastante importante no Brasil, que acho que fica claro como a importância da diversidade para a política pública, os jovens que estão sem estudar e sem trabalhar, os conhecidos jovens nem. Né? Então, as políticas já mostram também que mesmo para esse público, então, assim, há uma visão da sociedade, fala assim, os jovens nem, da mesma forma como se eles fossem um grupo homogêneo, na verdade não são, né? Então, existe cor, existe raça, a maior parte dos nossos jovens que não trabalham, não estudam, são mulheres, então, assim, são mulheres jovens que estão muito dedicadas aos cuidados e às tarefas
domésticas no âmbito do domicílio, e os jovens, e tem também os jovens homens, e geralmente são jovens pobres, são jovens negros. Então, como pensar uma política se eu tenho questões de base diferentes para esse problema que a gente está falando em relação à educação e trabalho? Se as mulheres estão sem estudar e sem trabalhar porque estão vinculadas ao trabalho não remunerado dentro do domicílio, a gente tem que pensar políticas adequadas, como, por exemplo, políticas que apoiem, né, as mulheres nas atividades e nos cuidados com crianças no domicílio, como, por exemplo, creches, né, apoio aos cuidados. Então, assim, quando cai-se numa situação que vai pensar uma política que é única, a gente acaba reproduzindo as desigualdades. E é comum também, por exemplo, na nossa sociedade, acho que outra questão bastante importante é que a juventude na nossa sociedade, ela está sempre associada a um período que a gente fala, um período de moratória social, né? Ou seja, de transição entre a infância e a passagem para o mundo adulto. Nós falamos moratória porque esse período seria caracterizado como se fosse uma fase onde a própria sociedade dá um crédito social ao jovem para que ele pegue essa fase, né, e se prepare para a entrada no mundo adulto, consiga se preparar para conquistar as condições daquele projeto de futuro que o jovem pensou, né? Então, tentar concretizar a profissão que ele sonhou, uma boa inserção no mercado de trabalho, ou seja, buscar sua identidade na vida. Mas só que, como a gente está falando de juventudes no plural, isso não acontece para todos os jovens, né? Essa moratória social não é aproveitada por todos os jovens da mesma maneira. Então, mais uma vez, essas diferentes juventudes, ela aparece aqui nessa fase da transição para entrar, né, para o mundo adulto, para o mundo do trabalho. Essa diversidade, ela aparece com muita nitidez. Então, por exemplo, os jovens em geral, os jovens urbanos pertencentes a classes sociais mais elevadas, eles conseguem usufruir dessa moratória social para estudar, né, para conseguir fazer estágio, se capacitar, fazer um curso de línguas, né, ou seja, para adquirir capital humano e entrar no mundo adulto mais qualificado, né, conseguindo melhores postos de trabalho, uma melhor inserção, né, profissional. Já os jovens periféricos, né, eles raramente aproveitam esse período de moratória, que era para se capacitar ou se qualificar, porque eles não vivem a juventude, né? Se a gente pensa do ponto de vista que eles já imediatamente deixam a escola mais cedo, precisam aceitar trabalhos pouco com uma inserção precária, então eles já se tornam adultos, né? Ou seja, deixam de estudar e muitas vezes também já são chefes de famílias, então eles não aproveitam esse período que é dado ao jovem para fazer essa capacitação na transição. Da mesma forma, as mulheres jovens também que acumulam tarefas de cuidado de pessoas no domicílio, ou pessoa idosa ou criança, também elas encontram muita dificuldades de concretizarem os seus projetos de futuro nessa fase. Então, é por isso que a gente diz que as especificidades do contexto social, ela muda completamente a vivência da juventude. Por isso a gente fala em juventudes, né, nesse grupo tão heterogêneo. E principalmente em sociedades como a nossa do Brasil, que são sociedades desiguais, né? Há também a gente deixa de ter uma condição de juventude, que é uma condição geral para todos os jovens, para dar lugar a uma vivência desigual da juventude. Então, eu acho que, e pensando, né, voltando nesse gancho da importância de considerar a diversidade da juventude para políticas públicas, isso é da maior importância, principalmente pensando que na juventude nós temos a oportunidade de reverter a desigualdade de condições, né? Porque ainda há tempo dos jovens se prepararem, se capacitarem e desenvolverem suas capacidades cognitivas e socioemocionais. Então, se a gente conseguisse ter uma estratégia de política pública
voltada, que fosse uma estratégia de política pública geral, mas que contemplasse em seu bojo essas especificidades, essas diferenças, a gente tem aqui uma oportunidade, ou seja, a última, né, que já passou a infância, adolescência, ou seja, uma oportunidade na juventude de resgatar e reverter essa desigualdade de condições que começou lá na origem daquele jovem. Então, por isso é muito importante que as políticas públicas sejam desenhadas para essa heterogeneidade dos jovens, né? E que sejam políticas públicas universais, mas que contenham as especificidades para apoiar todos os jovens no seu objetivo maior, que é alcançar a independência e a autonomia.